São poucos os fenómenos pop em português a conseguir encher de uma assentada 3 Superboc Arenas no Porto, 4 Altice Arenas em Lisboa e mais umas quantas salas por todo o país. Mas os Morangos conseguem, 20 anos depois da estreia. Ação! Deu o clique da claquete! Mais de 120 mil pessoas assistiram este verão aos concertos dos Desert, a banda que nasceu nos Morangos com Açúcar. Os gritos de fãs de todas as idades são uma espécie de eco do passado televisivo no Portugal presente. Nos primeiros anos não dava para escapar à série da TVI. No pico da febre, quando eram transmitidos os episódios por volta das 19 horas, mais de 42% dos espectadores que estavam a ver televisão assistiam aos Morangos. Em 2006, já se tinham passado 3 anos sobre a estreia, era frequente encontrar crianças e jovens a querer ser um morango. Como o Pipi e a Joana ou a Soraya, queriam fazer surf, dançar, queriam fazer motocross como a Cláudia Vieira e o Pedro Teixeira, ir à praia, ao bar, viver o Colégio da Barra. Em 2006, o Público escrevia isto numa reportagem sobre o casting para a série. A fila dá a volta ao quarteirão. Centenas de jovens e crianças acorreram à casa do artista em Lisboa para tentar a sorte. De cada vez que o portão abre, para que entrem mais alguns, deixa de haver regras. Entre as palavras de ordem dos polícias no local e a voz da organização que se ouve através do megafone, todos se atropelam para conseguir ganhar terreno. Gritos aflitos misturam-se com os gritos de satisfação dos que conseguiram passar à frente. E não interessa se uma rapariga mais frágil tem de sair da fila a chorar por não aguentar mais os aportões. E 20 anos depois do início do fenómeno juvenil português, os Morangos com Açúcar estão de volta. O ano em que a TVI celebra 30 anos vai ficar marcado pelo regresso de um dos maiores sucessos da ficção nacional. Estão de volta os Morangos com Açúcar. À volta da nova série, gira a máquina. Os concertos das bandas saídas da série, a parceria com a Prime Video para produzir as novas temporadas e disponibilizar as antigas, tudo deixa um cheirinho a anos 2000 no ar. Mas os novos Morangos prometem ser diferentes dos originais. É essencialmente uma história em formato de série, que muda tudo. Não é uma série ou novela diária, é uma densidade de forma que a história é contada muito diferente. Mas como assim? O que explica o sucesso estrondoso dos Morangos com Açúcar nos anos 2000? E estará o fenómeno mesmo de volta? Será que os novos Morangos, no formato e numa época diferente, vão conseguir chegar às gerações mais jovens da mesma maneira? Nos últimos meses, a Joana Amaral Cardoso, jornalista do Público, esteve nos bastidores da nova série Morangos com Açúcar e falou com pessoas que estiveram dentro do fenómeno nos últimos anos para tentar responder a estas perguntas. Neste Como Assim, vou conversar com a Joana, que acompanha há vários anos o mundo da televisão, em Portugal e lá fora, e vamos olhar para o fenómeno Morangos com Açúcar, o que era há 20 anos e o que quer ser agora em 2023. Bem-vindos ao Como Assim. Eu sou Inês Rocha. Até os anos 2000 houve algumas séries juvenis a fazer sucesso em Portugal, mas não enchem os dedos de uma mão. As mais memoráveis foram Os Melhores Anos, que é uma série que estreou em 1990, e depois, em 1997, a série Riscos. Foi uma sensação na RTP1. Lidava com temas como a toxicodependência, a violência nas escolas. Mas também houve produções estrangeiras a fazer sucesso. Em 82 começou a passar o Verão Azul, a série espanhola que marcou também uma geração. E a partir de 1996, já no advento das privadas, temos a Malhação, uma importação brasileira, que eu diria que tem um papel também no sucesso dos Morangos com Açúcar, porque tem mais ou menos o mesmo tipo de estrutura e o mesmo tipo de espírito. Mas os Morangos foram outra coisa.
Corria o ano de 2003 quando a série Morangos com Açúcar chegou aos ecrãs. Foi uma das lanças da operação de conquista de audiências da TVI na era José Eduardo Muniz. O produtor Pete Einbacher descreve Muniz como o pai dos morangos, a mãe é a argumentista Maria João Mira. A TVI estava a lutar pelas audiências e o José Eduardo Muniz, enquanto diretor de programas, lança esta aposta ao final da tarde. Estes horários são muito importantes porque agarram os espectadores para depois continuarem com o noticiário e depois para seguirem para o horário nobre. Havia uma oportunidade que a TVI agarrou e que conseguiu capitalizar. Com a extensão de uma novela, Morangos com Açúcar teve mais tempo para marcar os anos formativos dos espectadores. Era um ritual repetido 2.291 vezes, o número de episódios das 9 temporadas originais, que eram acompanhadas religiosamente por milhares de adolescentes. Guilherme Geirinhas era um deles. Eu via muitos morangos, sim, via muitos morangos, até tarde demais. Eu acho que eu já estava na faculdade e eu ainda espreitava. Depois tive um amigo que entrou e então o fenómeno daquilo apanhou-me nessa altura. Eu já acho que já não tinha idade para ver. A minha irmã é mais nova, 10 anos, já não via e eu ainda via. Geirinhas é humorista, tem uma série nova no YouTube e é indissociável do Sporting. E cresceu com os morangos. Quando era puto, vinha da escola, fazia os trabalhos de casa e tentava despachar. Acho que era no fundo um incentivo para terminar os trabalhos de casa. Era depois podes ver os morangos. Foi muito pedagógico. Os morangos com açúcar na minha vida era no fundo uma recompensa. Era aquele momento ali da tarde, aquele momento em que os pais têm que ocupar os filhos com alguma coisa e de repente estava aqui os morangos com açúcar. Se bem que na altura era muito problemática a coisa dos morangos, não são para a idade desta gente, né? Os miúdos não podem ver isto aqui porque há cenas em que eles estão alcoolizados e depois mas via. João Ribeiro tem uma experiência semelhante. Hoje tem 32 anos, é copywriter. Começou a ver as primeiras temporadas dos Morangos quando tinha 13 anos, acompanhou religiosamente as primeiras temporadas do Pipo e da Joana, ao Tiago e à Matilde, tanto que isso se fundiu na rotina. Era um ritual daquele que já não pensas, era uma coisa inata. Ver os Morangos com Açúcar era como beber água, era uma coisa que acontecia e que era obrigatório acontecer todos os dias, sem eu pensar ativamente nisso. Nas férias de verão já era uma coisa que me ocupava há algum tempo porque como eu passava muito tempo na aldeia com a minha avó, eu queria jogar à bola e às escondidas e coisas de rua e toda a gente queria ir ver os Morangos com Açúcar e eu ao início ia chateado entre aspas porque ficava sozinho, mas acabava sempre por passar 2 minutos estar a adorar que me tivessem obrigado a ir para casa outra vez, porque eu no fundo queria ver morangos, queria aproveitar o tempo ao mesmo tempo das duas formas e não conseguia, mas ficava sempre feliz com o resultado. A série jogava os trunfos todos da cultura pop. Os convidados especiais eram surpreendentes. Apareceram em episódios os Simply Red, as Sugar Babes, Raul Sonado, também Cristina Ferreira, Bossa e Si, Melanie C das Spice Girls. Para João, os morangos eram uma extensão da vida enquanto adolescente. Eles estavam a falar sobre coisas que eu sentia e que eu vivia. E era uma experiência muito real, porque as personagens retratavam, com estereótipos, claro, mas conseguiam apanhar muitas das pessoas, ou seja, havia muitos, colegas meus, amigos meus, gostavam mais desta personagem ou daquela, ou porque se sentiam como ela, ou porque queriam ser ela, queriam ser como ela. Era um potenciador de emoções, um potenciador de personalidades, digamos assim. Às vezes um bocadinho por cópia, mas eu acredito que tenha moldado muitas pessoas. De 2013 a 2012, os morangos acompanharam o dia-a-dia de várias gerações. Era um motivo de alegria, mas também de consternação coletiva, às vezes. Como em abril de 2006, quando Francisco Adam, o Dino dos Morangos, morreu num acidente de viação com apenas 22 anos. A TVI teve um helicóptero no funeral e uma multidão a perder de vista com escolta policial. Dino, espera! Não te vás embora, por favor! Depois das cerimónias, todos se agarraram aos ecrãs para perceber qual seria o desfecho da personagem. A produção optou por colocar Dino num balão, a despedir-se, atirando um boné laranja. Cá em baixo, todo o elenco dizia adeus de forma emocionada. João compara esse momento à morte em campo do futebolista Miklos Feher, transmitida em direto na televisão 2 anos antes. O Feher, que foi um domingo à noite, salvo erro, na segunda na escola eu lembro-me de estar toda a gente a falar sobre isso, com 10 anos, e a imitar quando ele se sentiu mal. E aconteceu o mesmo quando foi o Dino, que era
depois do episódio ir para o ar, a cena do balão, do chapéu, tudo na escola estava a falar de um chapéu laranja, houve quem tivesse comprado chapéus laranja, ou seja, foi um fenómeno que parou o dia a seguir e parou esse dia e ficou marcado, porque se calhar para muitos de nós foi a primeira vez que lidámos com a morte de alguém que gostávamos muito, mas que não conhecíamos de todo. A série era também um espelho. Todos os sociólogos vinham analisar como a série tinha sucesso porque refletia a vida dos jovens da época. E chegou mesmo a gerar uma espécie de epidemia. Em maio de 2006, mais de 300 alunos de 15 escolas queixaram-se de um prurido, algumas erupções cutâneas, tonturas e dificuldades em respirar. Mas eram sintomas psicológicos. É que num episódio dessa semana tinha surgido um vírus no Colégio da Barra. O meu irmão, eu tenho que avisar o meu irmão, eles têm que saber. Vera, tem calma. Eles tiveram que isolar, nós temos que confiar nos médicos. O caso acabaria por se tornar um caso de estudo. Em 2017, a prestigiada Smithsonian publicava um artigo sobre o famoso caso de Strawberries with Sugar, que ajudava a explicar como algo que não era real podia mesmo causar sintomas. Mas e para quem fez os morangos com açúcar, como foi viver tudo isto? A Joana Amaral Cardoso conversou com alguém que viveu o fenómeno por dentro, Matilde Alçada. A Matilde entrou na temporada 6 dos morangos com açúcar, era a Sandra, uma miúda rebelde. Estes também são um bocado os tipos de personagem que estas intrigas e enredos envolvem. Tu ainda não percebeste que eu sou muito mais do que isso. Eu sou uma rainha e eu mereço ser tratada como uma rainha. E eu já a conhecia antes dela querer ser atriz, e depois ela realiza o sonho de ser atriz precisamente nos morangos, já depois de se ter licenciado, e tinha um outro emprego. Calhou encontrar-nos para jantar com mais amigos e fizemos uma entrevista sobre o que é que foi a experiência dos morangos dela. Portanto, já tinhas perfeita noção do fenómeno morangos com açúcar? De todo o fenómeno? Sim, não. Sim, tinha ideia, mas como não haviam redes sociais e eu vivo um bocadinho no mundo da lua, eu acho que me atirei assim um bocado sem saber para o que ia. Acho que não, tenho a certeza. Só percebi depois quando lá estava dentro o que era o fenómeno morangos com açúcar, sem dúvida. E o que é que foi esse choque? De que é que te apercebeste e que impacto é que tiveste de fazer parte do elenco e de estar na série? Pessoalmente foi avassaladora a parte da exposição pública, porque não tinha mesmo noção para o que é que ia, e para mim essa parte foi muito difícil de gerir. O facto de seres de um produto e pouco ou nada as pessoas se interessarem se tu tens emoções, se estás num dia mau, se tens uma família. Sendo que nessa entrevista eu soube coisas que não sabia, como as experiências dela de encontro com os fãs, algumas delas muito surpreendentes. Eu fui ao Campera com o meu namorado, atual marido, com quem continuamos juntos, e eu comecei com aquela sensação de estarem atrás de ti, e avisei-o e disse-lhe, eu acho que estão pessoas atrás de nós, e não olhámos para trás. E ele, achas? Não, é impressão tua. E quando eu olhei para trás comecei a ter 10, 15, 20, 25, 30 miúdos atrás. E começou aquele burburinho da confusão e eu achei, vou entrar numa loja, a primeira coisa que eu fiz. Só que quando eu entrei na loja foi pior, porque toda a gente entrou dentro da loja e ficou o caos, e essa experiência foi muito assustadora, porque eu não soube o que fazer. Começaram todos a gritar dentro da loja, a senhora a pedir ajuda, o meu namorado também sem saber como é que havia de lidar com aquilo tudo, e aí eu percebi que era o fenómeno de morangos com açúcar. Mas é estranho, e sobretudo tive situações com pessoas mais velhas, com mães de crianças. Tive também uma senhora que metia um autógrafo no peito, uma mãe de uma criança, portanto eu tinha assim umas situações de vez em quando um pouco constrangedoras. É o fruto proibido que tu vais querer provar. 20 anos depois da estreia, é tempo de a nova geração de atores mostrar o que vale. Nos ombros carregam o peso do nome Morangos com Açúcar, como Margarida Corceiro, que tem a idade dos morangos, 20 anos, e agora faz parte do elenco da nova série. Tenho uma irmã um bocadinho mais velha que vê desde sempre, então eu lembro-me de estar a ver Biberão e a ver Morangos. As primeiras temporadas não me lembro assim também, depois revi no Panda Bigs, por exemplo. Pois, exatamente. Esta temporada do Crómio, da Soraya, do Simão Navarro, revi depois no Panda Bigs, mas sim, sou muito fã. Estamos a ouvir depoimentos recolhidos pela Joana Amaral Cardoso. Em agosto, a Joana acompanhou um dia de gravações de Morangos com Açúcar e falou com alguns dos atores da nova série.
O dia era promovido pela Amazon Prime e isso tem um caráter especial porque havia também fãs presentes e encontrámos-nos todos no Liceu Pedro Nunes, aqui em Lisboa. Era um misto de um convite para assistir às gravações de uma cena e de encontro com os atores, seja os jovens atores que se estão a estrear nos Morangos, não necessariamente estreantes porque têm já currículo, mas também com os atores, e neste caso especialmente as atrizes que regressam do elenco original, e o nome mais sonante era da Rita Pereira, que foi a Soraya e que lançou ali uma carreira com um grande sucesso, como sabemos até hoje. Estes Morangos foram sem dúvida assim um grande impulso para o que acabou por acontecer. Sim. Na escola eu não sabia criar uma personagem. Aquilo era eu, mas fazer de alguém com coisas que eu não faria, com coisas que eu não diria. Falei também com ela um bocadinho do impacto da série nos últimos anos. Que vejo pessoas na casa dos 25, 30 a ficarem loucas com este regresso. Perceber que a minha série marcou aquelas pessoas na sua adolescência. Um bocadinho antes de falar com a Rita, tinha conversado com a Fernanda Serrano, que entra agora nesta temporada. 3 dos 4 filhos da Fernanda Serrano sempre se questionaram porque é que a mãe nunca tinha participado nos Morangos. Agora percebo que isto realmente é muito mais do que uma marca. Isto referencia gerações. É uma referência, por exemplo, para a geração dos meus filhos. É uma série intemporal, digamos assim. Para a Fernanda Serrano, este é o início de uma nova fase. Houve mais tempo, mais meios para fazer e uma mistura de géneros nestes Morangos que não é habitual na ficção televisiva portuguesa. Tem muito suspense, tem thriller, tem os assuntos da atualidade que têm que ver com as camadas mais jovens e não só. É uma abordagem muito moderna e muito fora do comum daquilo que nós costumamos fazer. A Margarida Corceiro, que tem 20 anos e viu todas as temporadas já mais tarde no Panda Bigs, admite que os tempos não são os mesmos que há 20 anos e que a série pode não ter hoje o mesmo impacto. E na altura era quase regra, não é? Chegar a casa depois das aulas, ir ligar a televisão para ver Morangos com Açúcar. Hoje em dia, se calhar, isso vai ser um bocadinho diferente. Mas, falando em Portugal, não sei se vamos agarrar da mesma maneira. Eu adorava que sim, porque nós realmente temos muito gosto em fazer isto. Não nos custa absolutamente nada vir trabalhar, parece que vimos todos para o recreio. Mas sim, vai ser diferente, certamente. Sim. A nova série dos Morangos com Açúcar estreou-se a 23 de outubro e foi recebida pelo menos com curiosidade. O primeiro episódio são audiências já raras, embora haja jogos da Seleção Nacional com 8 milhões ou com 3 milhões de espectadores, ou seja, toda a gente reunida à volta daquilo que se chama Event TV, mas aqui foi também um bocadinho um acontecimento televisivo e a média ao longo do episódio foi de 1 milhão de espectadores na estreia, mas o pico foi 1,9 milhão, ou seja, quase 2 milhões de pessoas viram a estreia do programa. Quer isto dizer que 20% de quem estava a ver televisão naquele momento estava com os Morangos. Aquilo que se passa é que nas semanas seguintes já estamos mais numa média de espectadores acima dos 600 mil, mas sempre a rondar ali os 600 mil espectadores. É algo comum quando se estreiam reboots de séries famosas, as audiências vão diminuindo. É comum chamar muita atenção no início e depois perder alguns números. Aqui eu acho que há 2 fenómenos concorrentes, não só esse, mas também um comportamento do público que ao mesmo tempo tem a série disponível na íntegra na Amazon Prime Video e isso faz com que naturalmente o público se possa dividir. Quanto ao consumo em streaming, não há dados concretos, mas a Amazon diz que os novos episódios foram um sucesso e que estão em primeiro lugar na plataforma nos mais vistos em Portugal desde a estreia. Mas afinal isto é mesmo o regresso dos Morangos com Açúcar, como a TVI nos tenta fazer acreditar, ou isto é outra coisa? Não, eu acho que é completamente diferente e acho que ficou muito preso na expectativa que o nome e que a própria série traz. E é um bocadinho como acontece no futebol, quando dizem que o jogador foi contratado e está a jogar mal porque sente o peso da camisola. Eu acho que foi isso que se sentiu muito na produção e no guião e em tudo, que é o peso do nome. Eu penso que sim, voltou como outra coisa.
O mundo mudou tanto no audiovisual que dificilmente poderia ser igual. Em termos de temáticas, obviamente os morangos com açúcar atuais estão a adaptar-se àquilo que são os problemas da geração atual, a geração jovem atual, mas também já pelo formato série, ou seja, há uma condensação maior do enredo. Mas, por outro lado, também se perde aquela coisa da companhia constante que eram os morangos na adolescência de muitos portugueses, não é? Todos os dias, àquela hora, viam um bocadinho, ou uma hora até de episódio. Isso agora já não tem o mesmo impacto que tinha, não é? Quando era assim. Dificilmente, sim. E dificilmente acontece a conversa no dia a seguir sobre o que aconteceu nos morangos. É completamente diferente quando, lá está, são episódios semanais ou quando as pessoas veem no seu próprio tempo e não num tempo coletivo. Para tentar perceber as diferenças, quis ver o primeiro episódio da série. Primeiro fiz um balde de pipocas, como manda a lei, e sentei-me a ver. Olá, moranguitos. Passaram 20 anos desde que o Colégio da Barra abriu as portas. Antes de mais, uma declaração de interesses. Também eu sou da geração Morangos com Açúcar. Tenho uma idade próxima da do João Fonseca e do Guilherme Geirinhas, 32 anos. E também para mim, os morangos eram uma companhia de fim de tarde durante a adolescência. A série estava tão presente nas nossas vidas que lembro-me de fazer trabalhos para a escola sobre morangos com açúcar. Por isso reconheci, obviamente, o Crómio, a Soraya e o Simão Navarro no primeiro episódio. Mas senti que faltou alguma coisa. Não é uma questão de qualidade. Aliás, a nível de qualidade, esta nova temporada dá 10-0 às primeiras. Mas não vi ali os morangos com açúcar. Não consegui identificar ali a série da minha adolescência. Esta era uma série completamente diferente. João teve a mesma sensação e numa crónica no Público apelidou a série de Morangos com Stevia. Falando por metáforas, não tem o mesmo açúcar que a outra tinha. E o açúcar não é que seja mais doce ou mais amargo, é muito diferente. Ou seja, tem morangos, tem alguns autores dos morangos, mas a essência não é a mesma. É uma coisa completamente diferente. Não é o mesmo prato. As comparações são inevitáveis, mas a verdade é que, apesar da TVI estar a tentar também chegar a públicos mais velhos, nem eu, nem o João Fonseca somos o verdadeiro público-alvo da série. Eu tenho uma colega minha que não tem de idade, isto é, não vendo os morangos em direto como nós vimos, não só já os viu, quase todos ou todos, como viu esta temporada e estava a adorar tudo. Ou seja, ela se calhar a série era para ela, para o target, vá. E nós, com 30, ou nós que vimos a série toda começar e desenvolver-se, a série já não é para nós. Nós fomos ver por curiosidade e porque queríamos, sei lá, é quase aquele desespero das pessoas quererem se agarrar à juventude. E então eu acho que nós fomos ver os Morangos com Açúcar um bocadinho à procura disso, um bocadinho à procura da nossa própria adolescência e daqueles momentos, se calhar, sem responsabilidades, em que podíamos só ver os Morangos com Açúcar, ir jogar a bola com amigos ou ir à praia com amigas e tudo mais. Essa é a principal razão de o fenómeno Morangos com Açúcar não estar realmente de volta, pelo menos para quem o viveu desde o início, porque é difícil, se não impossível, voltar com o estrondo que teve nos anos 2000 na vida dos adolescentes portugueses. Os tempos são outros e, apesar de a nostalgia vender, uma série ainda não é capaz de fazer o tempo voltar atrás. Este episódio foi produzido por mim e pela Joana Amaral Cardoso. A Joana fez as entrevistas a Matilde Alçada, Guilherme Geirinhas e aos atores da nova série. Ajudou também a escrever o guião. Se têm interesse em seguir as novidades da área da televisão, não percam a newsletter da Joana no Público. Chama-se Próximo Episódio. Neste episódio ouvimos sons de concertos dos Desert, excertos da série Morangos com Açúcar e os diferentes genéricos da série da TVI. Ouvimos também sons de Riscos da RTP, Verão Azul e Malhação. Eu fiz a edição de áudio, a coordenação é da Patrícia Jesus. É tudo por hoje, eu sou Inês Rocha. Se gostaram do Como Assim, sigam-nos nas plataformas habituais. Voltamos na próxima quinta-feira à tarde. Até lá, boa semana.